A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui reunidos para mais um estudo dessa semana e de acordo com o que você viu aí no título do vídeo, o título, o tema que nós vamos estudar é Vislumbre do Futuro. E como é bom, refletir nesse futuro, nessa esperança que o Senhor fez questão de deixar para nós. Um plano que ele foi feito desde antes do tempo, O plano que o Senhor formou. Ali, se nós formos ler a palavra, nós vamos ver esse plano ser formado desde Gênesis, De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está mostrando, o Senhor está declarando esse plano. Então, vamos estar refletindo nesse título, nesse tema, Vislumbre do Futuro. E eu quero estar colado a ti, correndo pelas nuvens, correndo pelas nuvens. E eu quero estar junto a ti, correndo pelas nuvens, correndo pelas nuvens. E o texto base diz assim: digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o Senhor, o nosso Deus, está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. E esse texto base ele se encontra lá em Isaías 35, no versículo 4. E olha que coisas maravilhosas estão aqui. Esse versículo já começa, digam aos desanimados. Então, se você está desanimado, essa palavra é para você. E se você não está desanimado, essa é a palavra que você deve dizer para aqueles que estão desanimados. Não tenham medo, animem-se, pois o Senhor, o nosso Deus, está aqui. Perceba que aqui não fala, não tenha medo porque nós temos toda a riqueza, não tenha medo porque nós temos segurança, não tenha medo porque aqui tem comida, mas sim diz, porque o nosso Deus está aqui. Nós podemos nos alegrar, nós podemos não ter medo porque o nosso Deus está aqui. E o objetivo dessa lição é mostrar o juízo e a ira de Deus sendo executados sobre as nações ímpias em um contraste com o triunfo do povo de Deus em um futuro escatológico. Então, olha só essas duas coisas que nós vamos trabalhar. Tanto o juízo de Deus como o triunfo do povo de Deus. O juízo não vai deixar de acontecer, assim como a salvação desse povo, assim como a vitória desse povo não vai deixar de acontecer. Então, por isso que essas duas coisas elas são tão importantes de nós estarmos refletindo. E aqui logo na introdução diz assim: tenhamos em mente que apesar dessa porção de profecia bíblica tratar os povos e nações da época do profeta, ela também aponta para as nações do mundo inteiro e de todas as épocas. Eu acredito que aí com os estudos, com os outros vídeos que você assistiu, não sei se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, caso você já tenha caído assim, nunca viu nenhum estudo, recomendo que você veja os outros estudos. Nós estamos estudando o livro de Isaías e caso você não tenha percebido ainda, o livro de Isaías mostra que ele é um profeta messiânico, Então ele tem falado sobre o Messias, ele tem mostrado ali vislumbre do futuro. Então, assim como Isaías estava ali falando para aquele povo, estava dizendo, usando palavras, profetizando coisas que iriam acontecer com aquele povo, nós também percebemos que ele estava falando para coisas que iriam acontecer anos depois, para coisas que iriam acontecer séculos depois, milênios depois. E hoje nós aqui em 2024 estamos lendo essa palavra e vendo cada uma dessas coisas se cumprindo cada vez mais. Então, tenha isso em mente. O livro de Isaías era sobre aquelas nações, era sobre aquela época, mas também nós vemos que estava falando sobre a época em que nós vivemos e também sobre um futuro que está próximo, que é a volta de Cristo. Os capítulos que nós vamos trabalhar nesse estudo é o capítulo 34 de Isaías e o capítulo 35, onde o 34 fala sobre o julgamento, o juízo, e o capítulo 35 fala sobre a vitória, Que são as duas coisas que nós vamos trabalhar. Eu não sei se você está fazendo aí o seu cronograma de leitura do livro de Isaías, mas eu recomendo muito. Hoje, no dia que eu estou gravando, deve estar lendo
o capítulo 38. Hoje eu li o capítulo 40 e eu me adiantei um pouco porque eu fiquei uns dias sem escrever os textos e me dedicando à leitura apenas, não a escrever os textos, não a montar reflexões, mas só a ter essas reflexões, sabe? Então eu adiantei 2 capítulos e eu estou no capítulo 40. Um spoiler, é muito bom. Então, recomendo que você esteja aí dando continuidade ao seu estudo do livro de Isaías. Se você ainda não está fazendo, recomendo que você faça. Não precisa estar exatamente assim, seguindo o que está aqui na lição. Você lendo o livro de Isaías já vai ajudar muito você estudar essas lições, você chegar na sua classe, responder as questões, trazer as suas reflexões. Se você ler o livro de Isaías com a ajuda do Espírito Santo, eu creio que nós iremos aprender cada vez mais. Mas então vamos lá para o primeiro tópico dessa lição, que é a ira e o julgamento de Deus contra as nações. Então, como eu falei, essa parte de julgamento, de juízo, está se falando aqui no capítulo 34 de Isaías. E o título aqui na minha Bíblia, que é a NVI, diz assim: julgamento contra as nações. Então perceba que está usando no plural, né? São nações. Então aqui o Senhor não está julgando apenas uma nação, apenas um povo, mais nações, mais lugares, mais pessoas. Então é no plural. Então nós não vamos olhar apenas para uma cidade, mas vamos pensar isso em um todo. Olha o que diz aqui no versículo 1. Aproximem-se, nações, e escutem. Prestem atenção, ó povos, que ouçam a terra e tudo que nela há, e o mundo e tudo que nele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Então, olha essas partes de todos, todas. Eu achei muito importante enfatizar, porque o juízo, ele não é só para alguns. O juízo, ele não tá separado assim, sabe? Não, só tal pessoa vai sofrer juízo, vai sofrer julgamento. Não, o juízo, o julgamento de Deus, né, que eu estou falando de Deus, do justo juiz, é para todos. Então, todos nós iremos passar. Todos nós passamos por ele. E todos esses passaram por ele. Aqui na página 58 diz assim: em seus dias, Isaías viveu e narrou a tensão política e militar que o território de Israel experimentava e experimentaria. Porque nós vemos que ali a nação de Israel, por mais que ali os povos fossem irmãos, fossem próximos, né, onde deveria ali haver uma concordância, viviam em guerra, viviam em discussões, em trono e destrono, e ficavam ali umas guerras. Então, nós vemos que Isaías, ele estava falando e profetizando nesse tempo, nessa tensão, né, nessa tensão política e tensão militar, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, era onde Isaías estava ali profetizando. E vamos ler aqui o versículo 5 e 6 do capítulo 34. E se você ler o capítulo 34 e você vê os detalhes que está trabalhando, você vai perceber que é muito parecido com o que está escrito lá em Isaías. E isso foi algo que estava escrito na lição e eu achei muito interessante, esse link, né, que foi feito na palavra de Deus. Vamos abrir aqui Apocalipse 6, versículo 12, que diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de sina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre rochas e montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar?
E aí vamos comparar aqui com Isaías 34, o que está dizendo. Eu vou pegar só alguns versículos para a gente não precisar se estender. Mas no versículo 4, as estrelas do céu serão dissolvidas, os céus se enrolarão como um pergaminho, todo exército celeste cairá, como folhas secas da videira e da figueira. Quando a minha espada embriagar-se no céu, saibam que ela descerá para julgar Edom, o povo que condenei à destruição. Então, olha só, foram usados até mesmo os mesmos exemplos para dar. Então, é por isso que nós podemos ver que era tanto para aquele tempo, quanto para um tempo que há de vir também. Então, olhando assim, analisando isso, nós percebemos que Edom, né, aqui quando está citando Edom ele está sendo um exemplo das nações inimigas, ele está sendo um exemplo daqueles que estão contra a palavra de Deus, né? E se a gente continuar lendo lá em Apocalipse 19, vamos lá. 19:17. Vi um anjo que estava em pé no sol que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. E aí continua e vai falando onde Deus está punindo aqueles que foram contra a sua palavra, aqueles que foram desobedientes. E isso também se estende ao capítulo 20, né, de Apocalipse. São livros muito bons, muito extensos e que nós podemos, refletir bastante nas coisas que hão de vir. Indo para o segundo tópico, que diz assim: o triunfo e a salvação do povo de Deus. Então, acompanhado, né, das profecias de Isaías contra um povo pecador, contra um povo que estava desobedecendo, contra um povo que estava correndo risco de ser destruído, logo em seguida nós vemos a misericórdia do Senhor, ela sendo proclamada, a misericórdia do Senhor, ela sendo compartilhada e mostrando uma vitória, uma esperança de uma vitória para um povo que escolhe se arrepender e seguir os caminhos do Senhor. E como eu havia falado no começo, isso nós vamos encontrar lá no capítulo 35 de Isaías. E o títulozinho na minha lição é A Alegria dos Redimidos. Então é muito interessante isso, porque são redimidos e eles estão alegres. E por que eles estão alegres? Porque eles tiveram essa oportunidade de se voltar ao Senhor. E nós também devemos nos alegrar por isso, porque eu e você somos pecadores e nós estamos suscetíveis à morte e à morte eterna, porque nós erramos, nós pecamos e às vezes nós nem percebemos. Mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, ainda há tempo para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos ser esses redimidos, para que nós venhamos ser esses que vão ter a vitória, para que nós venhamos ser esses que vamos alcançar a salvação do Senhor. E assim como as profecias de condenação se cumpriram e se cumprirão, igualmente será em relação às profecias que tratam a redenção do povo de Deus. Então, assim como nós confiamos aqui no que está escrito no capítulo 34, que as nações inimigas, que haverá um julgamento, nós também devemos confiar que há uma esperança, nós também devemos confiar que há um tempo de alegria para os redimidos, porque da mesma forma que esta palavra se cumpriu, da mesma forma que esta palavra se cumpriu lá nos tempos antigos, muitos se alegraram, muitos foram redimidos também, assim como também acontecerá num futuro próximo. Eu poderia ler aqui o capítulo 35 inteiro, porque ele é muito, é muito gostoso de ler ele, Dá realmente essa esperança, essa alegria, uma energia. Então, se você está desanimado, você está precisando, ouvir do Senhor isso, abre a sua Bíblia, Não espere apenas as grandes coisas. Abra a palavra de Deus e ouça o que o Senhor tem a nos dizer. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarón. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes.
Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. O seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então aqui, olha, nesse capítulo 4, nós já vemos essas duas ações acontecendo. Deus virá com vingança e também com divina retribuição para a salvação. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destamparão. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos átrios onde outrora haviam chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cânticos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Então, olha o que a palavra do Senhor vem nos dizer. Vem nos dar esse consolo, que mesmo que nós estejamos vivendo ali conflitos, mesmo que nós estejamos vivendo problemas políticos, né? Assim como Isaías estava vivendo, nós ainda assim podemos nos alegrar, nós ainda assim temos aonde colocar a nossa esperança, porque o Senhor, Ele traz consolo e o Senhor, Ele traz livramento para os aflitos. Ele até fala aqui: diga aos aflitos, sede fortes, não temas. Então, seja forte, não tema, não tenha medo das coisas dessa terra, pois o Senhor, o nosso Deus, está ao nosso lado. E quando nós analisamos essas figuras, né, que foram mostradas, nós vemos que elas começaram sim a se cumprir ali quando o povo ele foi liberto da escravidão e eles voltaram para Sião sorrindo, né, cantaram, se alegraram, mas nós vemos também que parte disso se cumpriu na primeira vinda de Jesus. E isso é incrível e maravilhoso. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 4. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, olha que maravilha, que perfeição. Aquilo que estava escrito lá em Isaías 35, onde os surdos ouvirão, os mudos cantarão, os aleijados pularão como cervos, também está dizendo aqui que era o que estava acontecendo quando Jesus estava entre nós. Na primeira vinda de Jesus, esses acontecimentos já eram reais. Mas isso também aponta para um futuro em que nós ainda não vivemos neste tempo, para que nós que estamos aqui estudando essa palavra, nós ainda não vivemos, isso ainda não aconteceu, que é o que está escrito lá em Apocalipse, né, nos últimos capítulos, em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Recomendo que você leia aí por completo na sua casa, mas olha o que diz aqui no capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Que maravilha, que bênção, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta palavra, obrigada por esta revelação que o Senhor tem nos dado, porque olha exatamente o que está dizendo aqui. O primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e a nova Jerusalém, o novo povo de Deus, sabe? A nova nação de Deus está preparada, está adornada para o seu noivo.
E isso continua no capítulo 21 e no capítulo 22 também, onde é mostrado o rio da água da vida, claro como um cristal, né, que nós até conhecemos muito através de louvores, através da leitura da palavra, e que fala que Jesus, ele vem em breve. E essa segunda volta de Jesus também está sendo dita lá em Isaías, né, de uma forma ali que nós pensamos, será que está escondido? Mas quando nós prestamos atenção, nós vemos que é isso que está dizendo. E aqui no capítulo 22, versículo 17, diz assim: O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. E ali, nessa palavra assim, em que nós dizemos vem, Senhor, nós confiamos no Senhor, porque haverá triunfo, haverá vitória para esses que são salvos. Então eu e você, nós podemos dizer, vem Senhor, porque nós confiamos em Ti, vem Senhor, porque nós vemos que a Tua palavra, ela é a verdade. E você já parou para pensar que nós vamos poder desfrutar da eternidade ao lado de Deus, em que nós vamos poder viver eternamente ao lado de Deus? Basta que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus, e que nós viveremos essa eternidade de alegria, essa eternidade no novos céus e nova terra, porque nós estamos olhando para o alto, nós estamos olhando para o alvo certo, que é Cristo. E chegou o momento de nós assumirmos compromissos. E essa parte de nós assumirmos compromissos eu achei muito importante, porque muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Nós pensamos que a salvação ela é só nossa, e às vezes nós ficamos até apontando o pecado de pessoas que estão afastadas de Deus. Mas onde nós deveríamos estar orando pela misericórdia do Senhor e orando para que houvesse tempo de arrependimento. O primeiro compromisso diz assim: o juízo virá sobre todos, independentemente da nacionalidade. Então, independente de onde a pessoa está, o juízo virá. Na palavra do Senhor lá em Isaías, nós vemos que foi falado que o juízo viria sobre as nações inimigas, mas também está lá o juízo sobre Jerusalém, também está lá o juízo sobre Israel. Então, o juízo, ele é independente da sua nacionalidade, ele é independente das suas escolhas, independente dos caminhos em que você toma. O juízo, ele acontecerá. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela não falha como a do homem, ela não olha para a aparência como a do homem, ela não procura como a justiça do homem procura. A justiça de Deus, ela é perfeita e ela é para todas as nações da terra. Então, quando nós falamos de juízo, quando nós pregamos sobre juízo, nós não estamos apenas falando das pessoas de fora, nós não estamos apenas falando das pessoas que não estão na igreja, nós estamos falando de nós também, que fazemos parte do corpo de Cristo, porque nós também iremos passar por este momento. O julgamento, ele é certo, e é o que diz aqui na lição, o julgamento é certo. E olha um detalhe, Deus começa pelo seu povo, que é o que exatamente diz aqui em 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, irmãos, meu irmão, minha irmã que já está na igreja, que ama o Senhor, não se exclua disso, nós seremos os primeiros, nós somos os primeiros, né, a participar desse juízo, a participar desse julgamento do perfeito Deus. Então, que nós venhamos ter isso em mente, de se arrepender enquanto há tempo. Porque, irmãos, uma coisa que é escassa é o tempo, e uma coisa em que nós não temos controle é o tempo. Nós podemos pensar, eu vou aceitar Jesus, eu vou me arrepender dos meus pecados daqui 5 anos, mas quem te garante que você vai viver mais 5 anos? Quantas pessoas aí que cuidam da alimentação, fazem esportes, pessoas que cuidam da saúde mental, de repente morrem, de repente se vão, por coisas inexplicáveis. Quantas pessoas
saudáveis, fortes o Covid levou? Quantas pessoas saudáveis e fortes, sabe, que estavam ali bens de vida, com dinheiro, quantas doenças levaram, quantas preocupações levaram, para quantas pessoas o tempo já acabou? Nós não sabemos se amanhã nós iremos despertar, se daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, arrependa-se enquanto há tempo. E para isso eu vou ler uma palavra aqui no capítulo 55 de Isaías, no verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Busque ao Senhor verdadeiramente, fielmente, com o coração em chamas, sabe? Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, pois haverá um tempo em que não mais será possível. Clame por ele enquanto ele está perto, porque haverá um tempo onde isso não será mais possível. Não haverá mais nenhum clamor, sabe? Assim como diz lá em Apocalipse, haverá um tempo em que não haverá mais clamor. Então clame enquanto há tempo. E clame por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Clame por aqueles que ainda não ouviram essa palavra de salvação. Porque sim, o julgamento é para todos, mas a salvação também. O Senhor não dá uma chance apenas para aqueles que já nasceram na igreja. O Senhor não dá uma chance apenas para aqueles que já o conhecem, mas o Senhor dá uma chance a todos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nem eu nem você estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós ainda estaríamos nas garras da morte, nós ainda estaríamos nas garras do pecado. Então, alegre-se no Senhor e ore, clame pela palavra do Senhor, para que haja restauração na terra, para que haja restauração na sua casa, para que os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, enfim, independente de quem você está aí pensando que, nossa Deus, eu desejo que essa pessoa seja salva, que você venha orar pela misericórdia do Senhor e pedir o discernimento do Senhor, para que você venha ser usado, sabe, seja um vaso nas mãos do Senhor, para que a palavra chegue a essa pessoa, para que essa esperança, para que essa salvação chegue a essa pessoa. E isso está completamente ligado com o segundo compromisso que nós vamos assumir. A salvação está aberta para todos, independente da nacionalidade. Então, o povo de Israel sempre pensava que a salvação seria apenas para eles, quando de repente eles estavam se vendo também sendo julgados, sabe? Também recebendo ali o castigo de Deus. Então, com isso nós vemos que a salvação, ela está aberta para todos. A cruz foi para todos, mas nem todos aceitam a cruz. Sim, nós sabemos disso, mas o Senhor, Ele deseja alcançar todos os corações, todos os povos, todas as línguas, todas as pessoas, todas as culturas. O Senhor deseja chegar a esses. Assim como Ele salvou os ninivitas, pode salvar qualquer nação que se volte para Ele. Se você ler lá a história de Jonas, você vai ver como era a vida dos ninivitas, como eles se comportavam. Inclusive, Jonas foi uma pessoa que não queria pregar para os ninivitas, porque ele sabia que Deus é misericordioso, ele sabia que Deus iria salvar, mas ele não queria porque ele era inimigo daquela nação. Mas o Senhor, Ele desejava aquele povo. O Senhor desejava aquele povo, mesmo que eles fossem tão pecadores, mesmo que eles errassem tanto, falassem tantas coisas ruins, fizessem tantas coisas ruins, o Senhor ainda os desejava para perto. Abra sua Bíblia aí em Jonas capítulo 4. Eu vou ler o versículo 10 e o versículo 11. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Isso também pode significar que não sabe nem a verdade, nem o que é certo, nem o que é errado. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse Deus misericordioso é o Deus que nós servimos. Eu, a maior das pecadoras, o Senhor me alcançou. Eu, aquela que mais errava, o Senhor, mais erro, Inclusive, o Senhor alcançou.
porque o Senhor, Ele não é Deus apenas de Israel. O Senhor não é Deus apenas do Brasil, apenas de São Paulo, apenas de Santana de Parnaíba. O Senhor é Deus sobre toda a terra. Continuando, vamos para o desafio da semana. Eu acredito que esse estudo ele foi muito além do que eu esperava, muito além do que eu poderia imaginar. Eu gosto muito de entrar nisso do Apocalipse, de entrar nisso da esperança, sabe, que o Senhor deixou na sua palavra para o seu povo, da esperança da palavra que o Senhor deixou. Esse estudo ele foi realmente muito importante para mim, me emocionou de diversas formas, e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que Ele está com os braços abertos para receber, independente de onde você é, o que você tem feito. O Senhor ele é misericordioso para te receber e para dar a salvação, sabe? De graça, sim. É um Deus maravilhoso. Vamos ler aqui o desafio da semana. O livro do profeta Isaías é cheio de mensagem de juízo e de esperança. Deus permitiu o cativeiro do seu povo para convertê-lo e fazê-lo voltar-se para o seu verdadeiro Deus. Seu desafio é compartilhar esta mensagem com quem necessite de arrependimento e conversão. Pois para o Deus de misericórdia, ninguém está irremediavelmente perdido que não possa ser achado. Traduzindo, não há ninguém que esteja longe o suficiente que Deus não possa alcançar. Não há ninguém que tenha errado de uma forma tão desastrosa que não possa ser perdoado. Sabe, não há lugar onde você esteja em que Deus não possa e não queira te alcançar. Não há coisa que você tenha feito que o Senhor não esteja ali disposto para te perdoar, porque Ele é um Deus misericordioso. Então, vamos finalizar orando ao Senhor, principalmente agradecendo por este estudo, por essa palavra, agradecendo, sabe, por esse momento em que nós temos separado para estudar a palavra de Deus e agradecer por essa esperança que Ele colocou no nosso coração. Nós sabemos que o juízo virá e nós sabemos que a vitória virá, porque o Senhor tem o plano perfeito de nos salvar. E ore por aquelas pessoas que estão longe, ore por aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que Deus tenha misericórdia e que Deus dê tempo a elas para que elas venham se converter e que elas venham festejar junto conosco, para que elas venham aproveitar os novos céus e a nova terra e aproveitar a eternidade ao lado de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por este estudo. Obrigada, Senhor, por ter me despertado neste dia, Deus, já lendo a Tua palavra, já ouvindo a Tua voz. E obrigada, Pai, por agora, neste momento da noite, poder estar finalizando também falando contigo, falando com os teus filhos, falando com aqueles, Deus, que querem aprender mais de Ti, que estão aqui dispostos a ouvir um pouco mais de Ti. Pai, eu não sou nada, eu não sei falar sozinha. Se não fosse o Teu Espírito Santo, Deus, aonde eu estaria, o que eu estaria fazendo, Senhor? Se não fosse a Tua graça, aonde este irmão, essa irmã estaria, Senhor? Só Deus para nos dizer, só Deus para ser tão maravilhoso, para ser tão misericordioso, Senhor. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui, Deus, reunidos dessa forma online, reunidos, Pai, aqui, não apenas nos divertindo, mas estudando a Tua palavra, mas aprendendo verdadeiramente mais de Ti, Senhor. Venha nos capacitar, Deus, ainda mais, que nós venhamos crescer em graça e conhecimento do Senhor, que nós venhamos, Pai, cultuar a Ti, louvar a Ti, independente do tempo, independente do lugar, Senhor. Eu venho clamar, Pai, porque eu sei que ainda há tempo de clamar. Eu sei que haverá um tempo onde não haverá mais clamor, mas então agora eu venho aproveitar para clamar, Senhor, por estas vidas que estão longe de Ti, pelos povos, pelas nações que estão longe de Ti. Pai, olha para o Brasil, lugares onde a Tua palavra ainda não alcançou. Envia missionários, Pai, envia missionárias, envia os Teus filhos, Deus, para proclamar a Tua palavra. Deus, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada chegue àqueles que ainda não têm esse conhecimento, Pai. Deus, eu peço, Deus, para que esses projetos, Pai, que estão escrevendo a Bíblia, Pai,
em línguas que ainda não chegaram, para pessoas que ainda não estão lendo a Bíblia porque não tem a Bíblia em sua linguagem. Que o Senhor venha abençoar e que o Senhor venha abrir as portas, Senhor. Que o Senhor venha enviar pessoas certas. Que o Senhor venha, Pai, levar essa palavra, Senhor Jesus. Que nós venhamos ser um vaso em Tuas mãos. Que nós sejamos usados, Pai, para pregar ainda mais a Tua palavra. Que esta mensagem, Deus, a mensagem da cruz, a mensagem de esperança, a mensagem de perdão, venha chegar aos ouvidos que o Senhor deseja, Senhor. Que nós estejamos aqui sempre dispostos a Te servir. Amém. E que o meu coração e o seu permaneça em chamas até a volta de Cristo. Amém.